Está no ar o Fala Pepeca, o podcast mais atrevido da região norte. Querida mãe atípica, você é uma fonte de força e amor inigualável. Seu cuidado e dedicação com seu filho autista são verdadeiramente inspiradores. Lembre-se de que está fazendo o melhor que pode todos os dias. E isso é mais do que suficiente. Não se cobre tanto. Você tem sido uma heroína em sua jornada, em sua missão. Esse amor incondicional que transborda em você pelo seu filho ou filha faz toda a diferença. Mantenha-se firme, não esmoreça. Não perca jamais a sua fé, pois você é sim admirável, resiliente e eu tenho muito orgulho de você. Continue. Estamos juntas. Suca Priscille escreveu esse texto e é com ele que eu dou a abertura do 6º episódio da 2ª temporada do Fala Pepeca, o episódio lindo, o podcast mais atrevido da região norte, que, como eu falei no início dessa temporada, ele ia abordar diversos temas e a gente jamais poderia deixar as mães atípicas de fora, porque temos muitos desafios para tratar, mas temos que olhar para essas mulheres e compreender tantas peculiaridades nesse desafio aí dessa vida, que é incrível sim, mas é cheia dos seus percalços e cobranças. Então hoje nós vamos falar sobre mães atípicas e autocuidado. Será que dá para fazer isso acontecer? E eu trouxe 2 convidadas muito especiais que eu admiro para trazer um pouquinho da experiência, da visão, do olhar delas sobre isso. Mas antes de apresentá-las, eu vou, obviamente, agradecer o Estúdio Solen, que é o responsável por esse podcast, que faz acontecer o Fala Pepeca. Inclusive, eu já peço para você aí colocar um seguir, um compartilhar, um curtir, ativar as notificações para você ficar por dentro sempre do Fala Pepeca, que é aí o nosso papo calcinha, nosso universo feminino. E agradecer aos nossos patrocinadores, que são muito especiais e fazem também esse podcast acontecer. Então, agradecer a Tábua do Reino, que faz todos os nossos comes e bebes. Hoje nós temos aqui nossa tábua, nossos quiches. Você que quer fazer seu evento, quer ter uma noite romântica, vai aí para a Tábua do Reino, que ela vai ter a melhor qualidade para servir para você. Agradecer também a Mestre Cervejeiro e a Miúde Gastrobar, que continuam com a gente nessa temporada do Fala Pepeca, trazendo as melhores cervejas, vinhos, espumantes, drinks, para poder descontrair aqui o clima e para a gente poder ficar assim mais à vontade, porque faz parte, né? A gente gosta ali do biricutico, do negocinho. Quero agradecer também a Best Laser e a Doutora Estrias, que são parceiras. E depilação a laser eu nunca canso de falar. É liberdade, faz parte do autocuidado, deixa a tua vida mais prática, além de ser muito menos indolor e inconveniente, porque às vezes a gente deixa ali de fazer alguma coisa por causa de um pelinho que tá fora do lugar. E a Doutora Estrias, que eu nunca vou cansar de falar. Pelo nome da franquia, eu achava que só trabalhava com estrias, mas tem diversas tecnologias para deixar sua pele mais clara, mais jovem, sem mancha. Então lá tem protocolos para o corpo inteiro, inclusive para o rejuvenescimento íntimo, né? Aquela tua manchinha escura lá embaixo que tu não tá conseguindo, sabe, se liberar por causa dela, lá na Doutora Estrias você também pode fazer o seu clareamento íntimo com formas facilitadíssimas de pagamento e altíssima tecnologia. Agradecer também a Farmapele, que está sempre com a gente, com brindes para os nossos convidados e é uma parceira de longa data. E agradecer a Amaya Eyewear, que é nosso novo patrocinador aqui, ó. Esqueci, até me emocionei, gente. Eu tô nervosa nesse podcast porque eu queria há muito tempo fazer esse tema. E olha aqui, ó. Agora eu só trouxe óculos coloridos, só quero ficar assim, ó, de óculos bem tendência. Mas lá na Amaya tem óculos de receituário, tem óculos de grau, de sol. Tem vários tipos de óculos, dos mais modernos aos mais clássicos, com um precinho mega acessível. Então já segue a Amaya Eyewear, que é nosso novo patrocinador. Mas agora deixa de reclamar do Plim Plim, cara. Porque se eu não falo antes, vocês não ficam aqui para ouvir, porque eu sei o que vocês querem falar com a gente hoje, meu amor. É conhecer nossas convidadas. Então, ó, muito bem-vindas, aquela que deu um grito, né? Muito bem-vindas, Carlaila e Juliette, minhas mães especiais, mulheres que têm jornadas distintas, que têm uma vida super desafiadoras, que são mães de crianças atípicas. Então, eu tô, assim, muito honrada por vocês terem encaixado na agenda de vocês, além de tudo que vocês fazem, estarem aqui com a gente.
se dispuseram a compartilhar a visão de vocês, a vida de vocês, porque eu sei que quando a gente fala dos nossos filhos é muito íntimo, né? É o que a gente tem de mais precioso, com o pessoal do Fala Pepeca que tá aqui assistindo a gente. Então sejam muito bem-vindas. Eu dou aqui a palavra pra Carlaila começar a falar, que a Juliette já tá assim, me olhando meio tímida. Seja bem-vinda, Carlaila. Obrigada, é uma satisfação estar aqui, principalmente para falar de um tema tão importante e tão atual e que realmente mexe com a gente também de estar aqui do outro lado sendo entrevistado por você, ainda mais falando de um assunto de alto olhar, né? Alto olhar para mim. Então é muito... É difícil. Não, a gente vai chorar aqui hoje, eu tenho certeza. Eu engasguei aqui várias vezes, vocês viram, né? Porque assim, como assim, conheço Carlaila, convivo com muitas mães atípicas, é um assunto que mexe muito no meu coração, ainda mais depois de hoje que eu sou mãe solo, com 2 filhos neurotípicos eu já vejo os desafios que eu enfrento. Então, realmente é um tema que mexe muito comigo. Mas, Juliette, seja muito bem-vinda ao Fala Pepeca. Me conta um pouquinho de você. Obrigada, Carol, pelo convite. Como a Carlaila falou, realmente é uma honra pra gente poder falar sobre esse tema, né? Tão atual e tão importante até para a sociedade de um modo geral. É um prazer realmente estar aqui. Ai, coisa boa. Espero que muitas mães se identifiquem, se sintam olhadas, né? Muitas vezes quando eu produzo conteúdo, por uma falta de olhar, né? Antigamente, muitas mães atípicas sempre falavam pra mim, Carol, tô precisando me achar no seu conteúdo. Tô querendo me ver no Fala Pepeca. Tô querendo me ver quando você fala de violência doméstica, porque pra gente é tudo mais desafiador, né? Eu não gosto da palavra difícil, eu gosto da palavra desafiador. Então, quando a gente pensou na segunda temporada do Fala Pepeca, eu e Ilane, primeira coisa que a gente pensou foi, a gente vai fazer um episódio com mães atípicas, com mães de crianças que têm TEA, transtorno do espectro autista, se você tá chegando aqui agora, você entender, né? TEA, autismo, né? São sinônimos, mas a gente vai... mães atípicas são mães de crianças, né? Crianças atípicas. Atípicos é o termo que a gente dá, né? Para crianças que têm transtorno do espectro autista. Então, a gente quis muito trazer esse tema. E aí, vamos fazer um brinde primeiro? Vamos. Um brinde, a gente poder falar tudo que a gente quer sem julgamento, né? Com a alma livre, limpa. Você que tá em casa tem que escutar sem julgamento também, com o coração cheio de empatia. Então, um brinde à empatia que eu queria ter Isso, hoje. perfeito. A miúde, mestre cervejeiro, ó, um espumante maravilhoso que Olivia mandou, pensando em você, Carlaila, que ela disse assim, que você gosta do drink lá que chama Erva Venenosa, não é isso? Exatamente. Só que aí, como o horário que a gente tá gravando o podcast não tinha drink, né? E aí ela falou assim, não, vou mandar um espumante pra minha pod, né? Que ela vai adorar. Já falei logo, assim, a Carlaila já tá aqui, eu exponho mesmo. Ai, meu Deus, eu tô com É o medo. apelidinho, né? Mas vamos lá. Carlaila, eu queria que tu contasse um pouquinho pra mim quem você é. E depois contasse um pouquinho da tua história, da tua família, né? Como é que tá sendo assim pra ti? Eu sou a Carlaila, do nome mais difícil de ser pronunciado, do nome que não existe no Instagram. Uma mineira que chegou aqui há mais de 20 anos. Essa terra me deu 2 filhos, o Lucas e o Gabriel. Lucas de 20, Gabriel de quase 5. Casada, economista, bacharel em Direito e agora empreendedora. Eu falo que eu sou empreendedora da coisa mais gostosa da vida, que é café e chocolate. Então eu tenho uma dupla. Combina muito. Muitíssimo, e principalmente comigo. Essa é a Carlaila, né? Essa é a Carlaila. Empreendedora, mãe, esposa, amiga. Agora, falar sobre o Gabriel, sobre o espectro do autismo, eu vou resumir, né? Primeiro, eu desconfiei que alguma coisa era diferente no meu filho dos demais. Isso, pra mim, desde que ele tinha 4 meses. Ele chegava em lugares que ele não se sentia confortável. E aquilo eu achava que era da personalidade do meu esposo, da família do meu esposo, cearense. Então, aquilo já me chamou a atenção. Depois, com 1 ano e meio, veio o diagnóstico. Aí veio o luto da mãe, porque tem mães que são mais... e não é, e segue. Não, eu não fui essa mãe. Eu escutei, neguei,
tive o meu luto, tive meus choros, tive as minhas negações, fui para outros médicos em outros estados, porque eu não acreditava naquele diagnóstico, achava que só era uma não falta de fala e aquele jeitinho bravo dele de ser. E depois veio a aceitação e agora veio abraçar a causa, porque hoje eu sou uma mãe que abraça a causa, que sou atuante. Então, esse é um pouquinho aí da... Ai, que lindo. A vida dá Carla. vontade de chorar, gente. Lembro das nossas conversas pelos Instagrams, WhatsApp da vida. Por isso que eu fico emocionada. Tem que trazer gente aqui que eu não conheço. Será que vai ser mais fácil entrevistar a Juliette, gente? Juliette, me conta um pouquinho de você. Quem é a Juliette mulher e empresária? Conta um pouquinho pra mim e pro pessoal que tá em casa da tua família, né, do teu filhote. Compartilha um pouquinho pra gente conhecer você. Bom, eu sou Juliette, também de um nome diferente, né, Carla? Depois do Big Brother não ficou mais. Só depois do Big Brother. E eu nasci aqui em Roraima mesmo. Minha mãe é daqui, mas meu pai veio do Sul, conhecê-la aqui. E eu tenho 34 anos, sou casada há 13 anos, porém tô com meu esposo tem 15 anos que nós estamos juntos. Desde os 19, então? Desde os 19. Olha. Estamos juntos desde os 19. A gente casou muito jovem. Eu tinha 21 e ele tinha 23. Muito jovem. Sou bacharel em Direito. No meio do caminho, na faculdade, resolvi empreender também. Nossa, se eu relatar aqui o tanto que a gente já empreendeu, acho que a gente vai longe, que já passamos por diversas áreas, assim, tanto eu como meu esposo. Hoje, né, a gente tem posto de combustível e estamos inaugurando a Skyfit aqui no estado também. Temos o Pedrinho. Pedro tem 5 anos. Sonhado, desejado, idealizado, né? A Carla, diferente da Carla, que ela teve experiência de ser mãe típica e depois mãe atípica, eu não tive essa experiência, né? Só temos ele é filho único até o momento. E então eu só tenho a experiência ainda da maternidade atípica. Juliette, me conta um pouquinho como é que foi essa descoberta, a desconfiança do diagnóstico, a descoberta do diagnóstico e como é que você lidou com isso, você e seu esposo? Carol, é engraçado, assim, né? Cada família realmente reage de uma forma. Eu sempre fui uma pessoa muito proativa, então meio que nada me para, sabe? E eu o tempo todo corro, faço isso pelas pessoas, faço pelo próximo, enfim, na empresa, então estou sempre muito ativa. Então, quando veio a descoberta, a desconfiança, na verdade, do diagnóstico do Pedro, eu já tinha certeza. Eu já tinha o diagnóstico dele. No mesmo dia que eu vi algumas características, Pedro ele estava fazendo exatamente 1 ano, foi no dia do aniversário dele de 1 ano, quando eu observei algumas características, eu tinha certeza já do diagnóstico dele. Então, assim, o meu processo de luto, ele foi posterior, né? Meu imediatismo, como sempre em tudo, foi de arregaçar as mangas e ir atrás de terapia, médico, que é escasso, né, aqui no nosso estado. Então, assim, é uma corrida pelas vagas e foi o que eu fiz. Ir atrás e vai dar tudo certo e eu não tenho muito tempo de sofrer, agora é a hora do meu filho, eu preciso resolver o problema dele. E o meu esposo já sentiu um pouco mais. Ele já sentiu mais, ele negou também no primeiro momento, mas antes mesmo de sentarmos com a médica e fechar o diagnóstico, ele já foi acalmando. A gente demorou por volta de 6 meses para ter todo o diagnóstico do Pedro e já estava também mais fortalecido, mas assim, o primeiro ano, eu confesso que eu não consegui sentir. Eu simplesmente estava em todas as terapias, conversando com todas as terapeutas, lendo tudo que você possa imaginar sobre autismo, estudando, participando de curso. Então, eu fiquei imersa, assim, no autismo. Foi esse o meu primeiro ano de diagnóstico. Eu vim, após isso, sentir e entender que nem tudo estava no meu controle, que toda a minha proatividade, ela não era
importante naquele momento, né? Que eu precisava desacelerar. E eu acho que essa é a maior lição do Pedrinho para mim e para o meu esposo, ainda mais enquanto empreendedores, né? Que a gente está o tempo inteiro visionário, pensando isso, pensando lá na frente, o que a gente pode fazer, que vamos inovar e tal. Então, assim, a gente teve que desacelerar. E aí, hoje, eu aprendi que nem tudo tá no meu controle. Eu acredito que a maternidade em si, ela já faz isso com a gente, né? Faz. De ensinar que não tá tudo mais no teu controle, tu não é mais tão dona do teu tempo, durante um bom tempo, né? Ali que teu filho nasce, já, a maternidade em si já traz isso. E eu imagino que, acho que para empreendedores deve ser mais difícil mesmo. Tu falou isso, eu sou responsável pelo meu... por tudo que acontece na minha vida e tal, Isso. e deve ser muito desafiador você se ver de mãos atadas e nas mãos realmente de tantas terapias de algo que é muito novo, né? Exato. Porque por mais que a gente fale assim que o autismo é algo que já tem muito tempo, agora acredito eu, se eu falar qualquer besteira vocês me corrijam, porque assim, não é da minha área de atuação, tá? O que eu li não é 1/5 do que vocês, 1/50 do que vocês sabem, então me corrijam a qualquer momento se eu falar bobagem. Então, eu acredito que tem pouco tempo que está avançando. As terapias, o diagnóstico, né? Tudo que se sabe, como lidar. Porque antigamente a gente achava que criança autista era aquela de nível de suporte muito alto, que não fazia contato visual, que não falava, que não demonstrava emoção. Então, eu já escutei, inclusive, de médicos especialistas. Não, agora tudo é autismo. Então, ainda tem gente que acha que autismo é frescura, que é moda. Meu filho foi APLV, né? Teve alergia à proteína do leite de vaca há 8 anos atrás. Então, eu escutei muito isso dele. Isso é modismo, isso é coisa de médico moderno, isso é coisa para tirar teu dinheiro, isso é frescura, isso não existe. Então, eu acredito que ainda exista isso Muito. relacionado ao autismo. Existe uma negação muito grande, né? E eu tava, pelas pesquisas que eu fiz, assim, né? Existe muito o luto do filho perfeito, né? Porque quando a gente engravida... Exatamente. Ainda mais que é filho de primeira viagem. Meu filho vai fazer isso. Será que menina vai fazer tal coisa? Vai fazer balé? Vai parecer comigo? Será que vai fazer futebol? Papapá, vai gostar de tocar bateria? Enfim, a gente idealiza muita coisa em relação aos nossos filhos. E aí, quando vem uma criança autista, existe, né, aquela coisa de... e agora, meu filho perfeito, que eu idealizei, que eu ia competir no grupo de mães, que andou primeiro, que falou primeiro, que fez inglês, que fez a prova do Cambridge, que fez intercâmbio... Aquilo ali tudo fica de cabeça para baixo, porque você não sabe, né? Como é que vai ser. Eu acredito que isso seja muito desafiador. A referência acaba sendo teu próprio filho, né? A gente, enquanto mãe atípica, esse é um lema, assim, para você viver um pouco mais leve. Você sempre tem que pegar o seu filho de referência, então, ele vai ser o teu marco, e não o coleguinha. Quem ele era ontem, como ele está evoluindo em relação a ele mesmo. Exatamente. Porque senão, o sofrimento acaba sendo maior. E 6 meses até o diagnóstico é um tempo, fechar o diagnóstico e para poder começar as terapias e tudo. Como é que foi esse tempo para ti? Como eu disse, Carol, é como se coração de mãe, acho que não se engana. Então, assim, eu já tinha convicção do diagnóstico do Pedro, mesmo sem ter o diagnóstico no papel. Então, eu já levava ali as terapias ao pé da letra, fazendo parte mesmo do nosso dia a dia. Mesmo sem um laudo? Mesmo sem um laudo. E que bom que tu tinha essa oportunidade. Graças a Deus, porque não é fácil também, né? Não é fácil. E assim, mesmo que você tenha isso, eu era convicta de que meu filho era autista e eu tinha que lidar com isso. Mesmo assim, no primeiro momento do laudo, você, principalmente quando é bem precoce o laudo, né? O Pedro foi com 1 ano e meio. Então, assim, você não tem ainda um nível. Você não sabe ainda qual o nível de suporte que vai vir no laudo. Exato. Então, vem apenas o laudo de TEA, mas não fala o nível, se é 1, 2 ou 3, né? Então, a gente sempre fica com aquela esperança, né? Não, bora correr contra o tempo, que quanto mais rápido, quanto mais cedo a gente entrar com as intervenções, mais rápido ele tem como evoluir. Então, a gente fica... A dúvida é apenas aí, no nível de suporte. Eu acho que é a esperança da mãe atípica. De ser um nível 1. É ser um nível 1. Nesse tempo. Mas a gente também não pode deixar de dizer que não importa o nível. Entre o nível 1, 2 e 3. Porque as dificuldades são as mesmas.
O que vai mudar são apenas detalhes. Porque hoje, o meu filho, ele tá desde o número 1 até o 3. Porque tem dias que o Gabriel, ele fica no nível 3 de suporte. Ele precisa total de ajuda. Total. Mesmo sendo verbal. Então, mas eu entendo ela, porque quando eu eu também fiz as terapias antes do laudo, né? Porque até conseguir uma consulta particular, demora às vezes de 3 a 6 meses. E aí, mesmo eu negando, porque o Gabriel, ao contrário dela, eu negava, mas ele estava lá nas terapias. Eu já estava na procura de psicólogos, TO, fono, físio, que era o que ele ia precisar. Mas eu negava e eu sofria. Na frente dos terapeutas, eu queria ouvir. Meu sonho era, cada sessão, final de sessão, era ouvir. Não é autismo. Eu falo, eu não sou hipócrita de falar que eu queria. Nunca quis. Nunca quis. Porque eu vejo que tem mães que falam, agora tá tudo bem, tá tudo certo, é porque eu sou especial. Olha, não. Não gosto dessa forma, porque você é especial, porque você é guerreira, porque você é forte. Não é bem assim. Mas hoje sim, eu abraço a causa. E hoje sim, eu vejo que o diagnóstico do Gabriel não limita em nada o amor que eu tenho por ele. Sim. Nada. Para que não vou chorar, Carleta. Tá, parei. Para, gente, não vou começar a chorar aqui. Né? Pelo amor de Deus. Então, olha só, aqui tem um monte de pergunta que eu já fiz, vocês já responderam, que eu fiz um roteiro pela primeira vez, né? Mas, enfim, eu quero perguntar para vocês o seguinte. Gabriel é nível 2 de suporte, tá? E o Pedro? Pedro é nível 3 de suporte. Nível 3 de suporte. Não, ele não é verbal. Não verbal. É assim, cara, antigamente se falava em outra nomenclatura, né? Eles falavam em leve, moderado e severo. Teve uma mudança e eles passaram a intitular como nível de suporte. Nível 1, nível 2 e nível 3. Por quê? Entenderam que as crianças, assim, por exemplo, como o Gabriel, eles flutuam nesses níveis. Então, não tem como, fulano é severo. E não tem como se botasse aquele título e acabou. Carimbou e acabou. Exato. Isso. Não. Então, assim, ele pode flutuar nesses níveis conforme evolução, assim como ele pode flutuar no dia a dia também, né? Pedro tem coisas que ele é nível 2. Mas, porém, o laudo dele é de nível 3. Ele tem bastante dificuldade. E como é que é, assim, na vida de vocês, conciliar os desafios? Por que eu pergunto isso? Eu lembro que eu já atendi algumas crianças autistas, porque eu sou a única especialista do estado em uropediatria. Foi a primeira subespecialidade que eu fiz dentro da fisioterapia pélvica. E desde crianças que têm deficiências físicas, deficiências neurológicas, e crianças que têm autismo, TDAH, né? Qualquer doença, qualquer transtorno que mexa com a parte neurológica pode causar um problema, às vezes, na parte miccional e evacuatória da criança. Sim. Só que é uma parte que, às vezes, as pessoas não estão tão preocupadas. Por quê? Por exemplo, mielomeningocele, que é uma doença que a medula sai para fora da coluna. Não, faz a cirurgia. Vai andar? Eu quero que meu filho ande, Aí as pessoas não se preocupam com a parte miccional, que pode levar, inclusive, a óbito. Na criança autista, eu também percebo isso, né? Que muitas vezes a preocupação é o falar, é a independência da criança. E o desfraude com síndrome de Down também acontece isso, acaba acontecendo de forma mais tardia, existe a constipação, existe toda uma dificuldade, porque eu falo que fazer xixi e fazer cocô é algo tão complexo para o nosso corpo, que nem todo mundo tem noção. Então, assim, a gente aprende a falar e a andar, né? Crianças típicas, elas aprendem a andar e a falar antes de ter controle sobre o próprio esfíncter, a fazer cocô e fazer xixi. Então, é uma conversa entre o sistema nervoso que eu controlo e que eu não controlo, que tem que estar muito bem orquestrada. Então, já atendi algumas crianças autistas, né? Foram, assim, grandes desafios, porque é um tratamento mais demorado, a gente tem que ter muita paciência, muito respeito, né? Ainda mais porque, infelizmente, as crianças que chegaram até mim chegaram já com o diagnóstico, e existem exames muito invasivos que nem todo profissional tem a paciência de lidar com uma criança, né, que não vai deixar... A criança em si já não vai deixar você acessar a parte íntima dela de forma tão simples. A criança autista vai ter mais sistemas para você chegar lá.
E aí chegaram muito traumatizadas comigo, né? Então, eu via o quanto era desafiador para aquelas mães, né? Eu tô, inclusive, com uma criança agora. E o quanto era desafiador demais conciliar a vida delas de trabalho com a vida das terapias. E aí eu tive um caso de uma paciente minha também, que me marcou muito, porque minhas pacientes, eu falo que eu deixo todo mundo muito à vontade, assim. Dificilmente uma pessoa vai no meu consultório e fica travada. Pode estar com vergonha do jeito que for. Eu dou um jeito de liberar a pessoa e tal. E eu tive uma paciente que ela era muito séria, muito rígida, muito, sabe? Eu falava, gente, eu não consigo quebrar o gelo com essa paciente. E aí ela tem uma filha autista, hoje já deve estar com uns 15 anos, mas na época era bem mais novinha. E ela era educadora física. Ela é educadora física. E aí começou a ter perda urinária quando ela fazia, né? Quando ela corria, quando ela malhava, que era a única coisa que ela conseguia fazer ainda, né? Por ela. E quando ela dava aula. Então, um dia ela mandou uma mensagem pra mim que eu chorei muito, porque ela falou assim, Carol, eu fui no seu consultório e eu fui me culpando muito, porque eu tô há anos com incontinência urinária. E eu achava que se eu tirasse aquela 1 hora da semana pra cuidar de mim, eu tava roubando da minha filha. Porque a minha filha tem terapias durante a semana que tem dias que ela não pode ir pra escola, senão ela não cumpre a carga horária de terapias dela. Então a sensação que eu tinha é que eu tava roubando da minha filha um cuidado que era dela por estar dando pra mim. E hoje eu entendi o quanto foi importante, e aí, o quanto foi importante cuidar de mim. E ela tava muito emocionada, e naquele dia eu entendi toda aquela rigidez dela. Ela tava ali comigo, culpada. Cara, eu não deveria estar aqui cuidando de mim. Eu lembro que eu fiquei, gente, quantas mulheres têm a oportunidade de se cuidar, não se cuidam porque não querem, né? Ficam arrumando desculpas. E quantas mães gostariam de ter um tempinho e estão nessa... Tiro dele... Pra mim, a gente já nasce mãe culpada. Isso quer dizer, né? Como A mãe nasceu, já tá com culpa. Verdade. E aí eu fico pensando, né? Como seria tão desafiador? Mesmo sabendo dessa culpa, né? Dessa sensação de o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Como é que vocês lidam? Porque a minha grande intenção de trazer vocês aqui hoje é porque eu conheço a Carlaila e eu ouvi falar que você é uma mulher que mesmo na sua loucura da vida, você sempre tira um tempinho, você consegue ver a importância de tirar um tempinho para se cuidar, para fazer algo por você também. Né? A gente escuta muito. Pega a máscara do avião, bota em você. Mas não é fácil fazer isso. Não é fácil. Eu sou mãe, eu sei que não é fácil. Muitas vezes eu tô lá me negligenciando. Então, como é que vocês lidam? Vou fazer uma de cada vez. Carlaila, então. Carlaila, como é que tu lida com essas demandas, né, das terapias do teu filho, da tua vida de trabalho e contigo enquanto mulher? Como é que é esse teu dia a dia? Como é que tu consegue organizar isso na tua vida? Então, eu precisei ir no fundo do poço para poder olhar para mim, né? Há 1 ano atrás, eu tive assim, comecei a ficar muito melancólica, reclusa, e aí eu vi que eu precisava de ajuda, aí eu fui atrás de um profissional, né? Então, eu fui acompanhada por uma psiquiatra e uma psicóloga, e aí o que eu faço hoje? O que a Carlaila faz para ela? Eu malho 3 vezes na semana, se eu malho as 5 vezes eu me sinto culpada, porque é um tempo que eu tô deixando de olhar pro Gabriel, porque o Gabriel, ele tem 6 profissionais com ele. O Gabriel é aquela criança que sai da aula para terminar as horas de terapia. Então, isso eu faço hoje para mim, né? Eu malho 3 vezes na semana e tenho um combinado com meu esposo. A gente sai um sábado sim, um sábado não. Porque é um tempo também que eu preciso ter com meu esposo. E com o Lucas, os nossos momentos... Nossa, é muito difícil. É a hora que eu levo ele pro trabalho. Então, o Lucas, ele me tem os 20 minutos do caminho do trabalho hoje. Porque a gente entende que esse é o momento de olharmos pro Gabriel, né? Então, hoje, a Carlaila se resume nesses 3 vezes na semana, cuidando do corpo, né, da mente, porque esporte é corpo e mente, né, e o esposo 2 vezes na semana, no mês, assim, e o Lucas na hora de levar ele pro trabalho dele. Porque ela tá aqui e diz que tá se sentindo culpada já. Já! Porque isso é muito forte, gente, eu tenho certeza que muita mãe se sente assim. Isso é algo que a gente pegou uma frase assim, né, na verdade um texto bem diferente do que a gente abre. Quanto vocês se culpam mais do que as mães, né? Que já são mães de 5, de 6, de 8. Mas o quanto existe uma culpa de eu tô tirando do meu filho, eu tô deixando de dar pra ele. Isso aí é muito forte, né?
E Juliette, você, como é que você consegue conciliar essas demandas todas que as terapias, o cuidado, o olhar que tem que ter com o Pedro, e como é que tu se encaixa aí? Como é que tu encaixa a Juliette no meio da tua rotina? Assim, cara, eu acho que a culpa vem porque uma criança autista faz parte da intervenção dela, esse suporte familiar. Então, é um complemento do tratamento deles. Então, toda mãe já carrega uma culpa, como você falou, mas a atípica, ela carrega ao quadrado por conta disso. É como se os nossos momentos com os nossos filhos, eles não são só momentos. A gente está o tempo inteiro em alerta, tentando aplicar alguma coisa que as terapeutas repassaram, porque faz parte da intervenção também. Acho que por isso a gente se culpa de não estar presente naquele momento. É assim, no meu primeiro ano com o Pedro, eu fui a mãe do Pedro, apenas. Estudei, fui atrás, passei horas e horas nos bancos de terapia, esperando, porque nem todos a gente entra, a gente fica fora. Ficava ali, tentando ouvir o que estava acontecendo, tentando estudar mais um pouco sobre autismo. E eu realmente mergulhei nesse universo, assim. Quando eu vi que as coisas de fato não estavam no meu controle, que ele ficava na intervenção naquele momento, que eu organizei os horários do Pedro, que eu consegui fazer ele, porque a gente transitava em várias clínicas, até conseguir encaixar tudo, até achar os profissionais que eu confiava, enfim. Hoje a gente tem 3, mas assim, isso já é pouco, acredite, para 7 ou 8 profissionais que atendem ele, então isso é pouco. E eu consegui encaixar os horários desses profissionais, que também foram muito compreensivos, né? Eles sempre são com as famílias, de tentar encaixar um após o outro e tal. Então, quando eu consegui organizar todo o horário do Pedro, eu falei, ok, eu já entendi, Deus, que nem tudo tá no meu controle e que eu estou dando o meu melhor. Eu já aprendi um pouco sobre as terapias, já estou encaminhando meu filho aqui nos atendimentos e eu preciso confiar nos profissionais, sem deixar minha parte, obviamente, mas assim. Então, quando eu deixava o Pedro na terapia, ainda que tivesse um intervalo, eu corria fazer a mão, fazer as unhas da mão. Tem que voltar e buscar. Eu voltava na clínica, pegava o Pedro, deixava em outro e ia fazer a unha do pé. Então, assim, eu realmente me cobrei e me forcei a isso. Eu sempre fui muito vaidosa, sempre cuidei muito de mim, né? Como eu te falei, casei muito jovem, então, assim, só era eu e meu esposo o tempo inteiro. E a gente tinha tempo pra tudo. E eu não queria perder essa essência. É claro que quando a gente se torna mãe, a gente vira a chavinha, né? A gente realmente muda um pouco a nossa personalidade. Mas eu não queria perder a Juliette que tinha dentro de mim. Eu queria continuar sendo aquela Juliette lá de trás, aqui dá conta do Pedro, aqui dá conta do esposo, da casa, da empresa. Mas eu não podia esquecer de mim. Então, desde o começo, eu tive muito isso, assim, na minha cabeça. E eu nunca abri mão de ter os horários de me cuidar. Graças a Deus, como a gente empreende, então eu pude também levar um pouco do meu trabalho para dentro de casa. Eu cuido mais hoje da parte de contabilidade da empresa, então, assim, eu consigo ficar um pouco externo, né? Fora do escritório e me organizando conforme os tempos do Pedro ou conforme espero ele em alguma terapia, mas sem abrir mão da minha essência, da Juliette, assim. Isso eu não queria me perder. E vocês fazem terapia vocês mesmas? Você acredita que eu não faço? Eu faço. Tu faz. A Carla, ela falou que foi no fundo do poço, né? Sim. Até aí descobriu o que tinha que fazer, né? Porque a gente geralmente, assim, sabe, né? Sim. É claro que, assim, também não é mil maravilhas, né? É claro Não, que eu lógico. tive meus momentos de recaída, né? Não tô aqui pra Romantizar, né? romantizar o autismo ou dizer que a minha vida é perfeita e que dá tudo certo. Não, é muito esforço, né? Pra isso tudo acontecer. Verdade. Realmente, assim, eu sempre tentei pontuar, manter a sanidade e tudo em ordem. Mas não é fácil. É muito difícil, é muito E difícil. tu tira um tempo com teu esposo de vez em quando? Sim, tiramos.
Já conseguiram viajar sem... Já. A Carla já conseguiu? Já conseguimos. Ai, o coração doeu demais. Imagino. Foi só uma vez, Carol. A gente nunca mais conseguiu ir de novo. Não, eu consegui. Conseguiu. E eu acho... Porque a gente era um casal que viajava muito. Muito mesmo, né? Eu e meu esposo, a gente já conheceu mais de 26 países. Então, uma das coisas que a gente mais sentiu quando veio toda a situação do Gabriel foi isso, do viajar. E agora? Como e é o que vai fazer? suporte. Tem que manter a rotina deles. Nada pode mudar ali, porque o Gabriel hoje ele se estressou porque uma areia entrou na sandália. Uma areia, eu limpei, mas para ele não, aí ele já entrou em crise ali. E a mãe acha que só ela sabe fazer, né? A gente tem essa, né? Sim, só a gente consegue resolver o BO do filho. Só, É. sendo que o pai também é capaz de resolver um BO de um filho, né? Mas para a mãe isso também tem que ser, né, levado em consideração. Então, hoje, a gente viajou 2 vezes esse ano. Eu acho que é muito, Nossa. né? Vamos agora, sexta-feira, para um casamento de uma amiga minha. E eu consigo ir hoje em paz. Mas vocês têm rede de apoio, né? Sim. Tem. É importante ressaltar, né? Uma coisa que eu achei, né? Que eu tava Facilita conversando aqui muito. com as meninas antes, quando a gente tava testando o som, enfim, é que a Juliette e Carla, elas são, vamos colocar aqui, o suprassumo, né? Vamos dizer assim. Privilegiadas, né? Privilegiadíssimas. Exato. Né? Eu até brinquei que elas estavam preocupadas por não estarem representando a grande maioria das mulheres, que são, como é que são a grande maioria das mulheres de crianças atípicas? São crianças que muitas vezes são criadas só pela mãe, porque 78% dos pais abandonam o lar, porque não dão conta, né? Não dão conta emocionalmente, não dão conta da disposição, enfim, a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para falar do dado. 78% dos pais abandonam lá e a mãe fica sozinha ali na luta com a criança, Exato. né? Eu imagino que guarda compartilhada com uma criança autista deve ser super difícil, porque existe toda uma rotina, um protocolo. Total. Então, assim, não dá pra na casa de um hoje, na casa de outro amanhã. Semana com um, isso aí desestabiliza completamente o quadro da criança autista, então já tem isso, né? E vocês são casadas com, glória a Deus, vocês têm esposos parceiros, né? Que continuaram nessa jornada com vocês. São mães que conseguiram financeiramente bancar aí o suporte dos filhos antes de um laudo, porque muitas mães precisam de sistema público para poder fazer um laudo. Se no sistema particular, numa consulta psiquiátrica de R$1.000, que eu já tentei marcar uma consulta pro meu filho uma vez, era R$1.000 e só tinha vaga em 6 meses, né? Quando eu precisei fazer uma consulta específica pro meu filho, um psiquiatra infantil. Então, imagino no serviço público o quanto é desafiador, as terapias. Então, assim, realmente é bem, bem desafiador mesmo, né? Então, falar de autismo também tem muito isso, né? E tem o pai e tem a rede de apoio, porque se para cada mãe rede de apoio é extremamente importante, eu queria que vocês me contassem a importância da rede de apoio na vida de vocês, um pouco mais assim, com detalhes, assim, tipo, Gabriel, Carla, lembra que alguma coisa que a gente ia fazer, Carla, ela só pode estar o dia porque Gabriel só fica com fulana não pode hoje, tem que ser no dia que é porque ele não ficava, né? Gabriel não ficava. Dormia, né? Ainda não fica, Ainda né? não fica. Eu tenho hoje uma pessoa que está com ele desde os 4 meses de idade, que é a Raquel. Ela é o meu braço. Beijo, Raquel. Mandei beijo pra Rosinha já Exatamente. no episódio passado. Ela é o meu braço ali, direito, esquerdo, porque o Gabriel é verbal, mas entretanto, o que ele pode não falar com ninguém, ele faz. Então, a gente tem que entender o olhar dele, a forma que ele se direcionou. Então, hoje, uma rede de apoio, ela é primordial. E eu vou falar mais. Tem a rede de apoio da criança, no meu caso. Mas a gente precisa ter a rede de apoio da mãe. Aquela amiga, aquela tia, aquela avó que vai chegar para a neta, ou para aquela tia que vai virar para a sobrinha e falar, vem aqui, você quer fazer uma unha? Você quer tomar um suco? O que você gosta de comer? Porque, às vezes, essa mãe, mesmo quem tem condições financeiras, né, como a gente falou antes, né, do privilégio de poder, né, o Gabriel a gente não usa plano de saúde, né, porque a gente ainda não conseguiu. Então, é a gente que arca. Então, graças a Deus, eu tenho essa condição para isso. Mas, quando eu tenho essa condição para isso, eu tiro também do meu lazer.
Então, tem muita coisa que eu preciso minimizar gasto. Então, às vezes, Carol, esse exemplo desse espumante que uma pessoa me mandou, isso é, assim, extraordinário para uma mãe atípica. Quantas vezes eu choro quando alguma amiga minha vira e fala assim, eu fico com seu filho. Mesmo ela sabendo que ele não vai ficar. Uma vez, uma amiga minha, Kiara, me fez chorar 2 dias, porque ela falou assim, eu fico para você ir fazer teu cabelo. Eu, oi? Como assim? Como se fosse um absurdo, né? A gente que é comum, precisa, né? porém, acha que não merece. Exato. Que o Bel é teu, é tipo isso? Exato. Esse Bel é meu, não posso passar pra alguém. Essa sensação? Exato. Então, quando alguém sabe que vai ser desafiante ficar com teu filho, fala que vai ficar com seu filho, olha... É prova de amor, né? É prova de amor. É prova de amor. Ou quando as amigas... Tá chorando ali já, ó. A Lani lá atrás tá chorando. Para, Lani, por favor. Não, a Lani já fez isso. A gente mudar aonde a gente ia se encontrar, porque o Gabriel não estava bem. Eu falei, não, eu não vou. Mas não, elas mudaram. Então, quando muda o lugar também, para adequar o teu filho, gente... Isso é uma demonstração de empatia, né? Que foi o nosso sobrinho. Exato. Mas a Carla era bebê sem poder, que ela vai fazer o exame ainda. É verdade. A empatia, mais uma vez. Exato. Você me falou isso, eu lembrei. Eu tava até contando pra Carla mais cedo. O Henrique, ele tem um amigo... O Henrique o Henrique é meu mais velho, né? Nem todo mundo que viu Fala Pepeca me segue no Instagram. Eu acho que todo mundo já me conhece, né? O Henrique é meu filho mais velho. E ele estuda na mesma escola já tem 3 anos. E na sala dele tem o Rômulo, que é autista. Não sei qual é o nível de suporte do Rômulo, mas o Rômulo, ele é um querido por todos os alunos. E eu acho isso muito legal, porque... Conheço a mãe do Rômulo. Pronto, a Rodrimeira. E, inclusive, a Rodrimeira é uma pessoa que eu quero trazer aqui no podcast. Então, a Rodrimeira é muito querida. E o Rômulo, a Rodrimeira chegou uma época que ela precisou conversar na escola, porque todo mundo entendia a condição do Rômulo e as crianças estavam fazendo o quê? O Rômulo podia furar fila. O Rômulo... Então, os meninos começaram a privilegiar o Rômulo. Ela falou assim, está prejudicando o Rômulo, porque o Rômulo está se sentindo, tipo, o especialzinho, que não precisa cumprir a regra e tal. Então, todo aquele trabalho que a Rodrimeira estava fazendo estava sendo em vão. Mas mesmo sendo dessa forma, Rodrimeira compartilhou comigo que ela faz parte da associação, né, da UPA, e os meus filhos vão ser voluntários agora na UPA, e aí a gente estava conversando que o João Pedro, ele ama crianças autistas, ele tem uma verdadeira paixão, assim. A professora dele da escola, que é o mais novo, tá, que não me segue, falou que ele cuida, ele termina a tarefa dele, ele vai lá ajudar, ele, assim, ele é o 3º professor da sala, porque ele tem muito cuidado mesmo. E ele é apaixonado pelo Rômulo, que estuda na sala do mais velho. E aí ele convidou o Rômulo para o aniversário dele. E a Rodrimeira ficou muito emocionada, porque ela falou, Carol, as crianças autistas não são convidadas. Todo mundo trata bem, todo mundo tolera, mas na hora de convidar para o aniversário, ninguém convida, porque se tem barulho, a criança às vezes se irrita. As brincadeiras muitas vezes, então assim, existe uma falsa, tipo, não, ok, mas não existe uma inclusão verdadeira. Então, quando o João convidou o Rômulo, e aí o Rômulo uma hora quis entrar dentro de casa, que ele estava estressado, o João largou todos os convidados dele. Foi genuíno, né? E falou assim, eu quero ficar com o Rômulo aqui. O Rômulo chegou pra me sentir, eu posso explorar a sua casa? Achei muito fofinho. Eu falei, pode, meu amor, vai, fica à vontade. Então, assim, a Rodrimeira me falou isso, né? E me compartilhou também que hoje existe um trabalho, porque muitas mães, em 2022, algumas mães tiveram 7, eu não vou lembrar agora o dado específico, tiveram muitos suicídios entre mães, né, de autistas. Eu não lembro, mas assim, 7, 3, algum número assim expressivo de mães de autistas que chegaram a tirar a própria vida, porque realmente, né, a dor de viver estava muito grande. Exato. Eu não gosto de quem julga suicida, porque eu tenho certeza que não é fácil. Não. Né? Então, algumas mães se suicidaram. E aí começou um trabalho lá na associação de que a cada 15 dias, e aí é aí que a gente, né, vai ser voluntário, pra gente ficar com as crianças brincando, para as mães terem 2 horas, as mães, os pais, os avós, Legal. 2 ou 3 horas para assistirem uma palestra, para fazerem algo por eles, né? Isso. E que depois que isso começou a acontecer, no ano seguinte não teve nenhum suicídio entre as mães. Então, pode ter sido por esse trabalho? Com certeza. Com certeza. Refresca um pouquinho, respira, se sente amada, se sente olhada, se sente acolhida, isso faz toda a diferença, né? Faz muita diferença. É bem forte. A rede de apoio é primordial pra gente se manter sã. Isso. Pedro também, ele tinha uma pessoa que cuidava dele, a Sâmia, desde os 4 meses de vida. E
há 3 meses a Sâmia teve que cuidar da mãezinha dela que estava doente em outro estado. E ele sentiu muito. Ainda tem esse detalhe, né, Carlaila? Ele tá passando por crises, inclusive, de saudades que ele sente dela. E não consegue expressar, né? E não consegue expressar. Mas graças a Deus também tem minha mãe, minha irmã, cunhada, avós, e a gente vai revezando. Mas quando alguém fala pra você, me dá ele um pouquinho, que às vezes ele gosta muito de ficar no colo quando tá num ambiente diferente. Pedro tem 5 anos, ele tem 19 quilos, então imagina. Mas eu tenho que dar esse colo, principalmente quando a gente tá num ambiente diferente. E chega alguém e fala, me dá ele que eu vou ficar, nem que seja 10 minutos. Você não tem noção do amor que a gente sente pelaquela pessoa naquele momento. Verdade. Porque é realmente uma grande prova de amor. A gente não costuma ter essa empatia toda, sabe? Fala-se muito, Carol, de ter inclusão. Fala-se muito de inclusão. Mas não é a realidade que a gente vive no nosso dia a dia. Não é. O que a gente vive no dia a dia são olhares de julgamento o tempo inteiro, mesmo quando não se tem uma palavra. E a gente sente, e a gente... É muito doloroso, porque eles ainda não percebem, mas a gente percebe. E o olhar de julgamento não é só sobre você, é sobre seu filho, que dói mais, né? Exatamente. É o nosso bem mais precioso. É. Então, ao mesmo tempo que você tem aquela vontade de voar em cima da pessoa e já tomar satisfação, tem um outro lado que a mãe atípica carrega, que eu acho que é a responsabilidade social. E a gente tem que respirar fundo e tentar explicar a situação, sabe? Conscientizar, né? Eu acho que esse podcast Porque nosso ele vai ser inclusão é muito isso, bom né? para conscientizar as pessoas. Não é só falar de inclusão, Sim. mas É conscientizar a visão, o olhar, o sentimento, né? Sim. Que é, humanizar, né? a empatia é muito isso, né? Você entender e se colocar no lugar do outro como o outro pensa. Então, quando uma mãe recebe carinho, suporte de pessoas, acho que acredito que seja isso. E quando você falou, alguma coisa que você falou me lembrou, eu tinha uma afilhada que já faleceu, e ela tinha mielomeningocele, então ela não andava direito, e ela usava fralda, usou fralda durante muitos anos, até mais velha, ela faleceu já com 18 anos, né? E aí eu lembro de um dia que eu fiquei muito revoltada, porque éramos 3 pessoas, 3 amigas que frequentavam muito a casa dos pais dela, ela era filha adotiva, enfim, um casal que adotou vários filhos e cuidava desses filhos. E ela me ligou um dia e falou assim, tia, todo mundo foi passear, menos eu. Aí eu falei, por quê? Aí ela falou assim, tia, disseram que é porque eu não cabia no carro. Mas, tia, porque minha fralda fede e as pessoas não gostam de ficar perto. Aquilo me doeu no coração de um jeito, porque ela já tinha um entendimento daquilo, que ela não estava sendo aceita, porque o cocô e o xixi, sabe, tinha um cheiro forte. Então, porque Isso às vezes cruel, dava piolho. Então ninguém tem paciência. A verdade, vamos falar a verdade aqui, sem venda, sem óculos. É que as pessoas não têm paciência, ninguém está disposto. É o deficiente, é o que tem síndrome de Down, é o que é autista, sabe? As pessoas não querem estar perto de quem, né? Eu não estou generalizando, tá? Sim. Mas Sim. a grande maioria das pessoas, ninguém quer problema, as pessoas querem Dá o trabalho, fácil, isso. né? E a gente acaba se sentindo culpada. Ninguém quer ter trabalho. Imagina, E você não é uma tentar culpa. interagir com o autista. Oi. Isso. E ele nunca te dá um retorno. Isso. Então, é difícil a pessoa insistir. E, Ou às vezes irrita a criança, né? Que é pior. E de certo modo eu até entendo, sabe, Carol? Eu fico pensando, mas a pessoa tá tentando, tá se esforçando ali. Já é um ponto positivo. Mas não é só o que a gente precisa. A gente precisa Mas de muito mais. eu acho que a gente hoje precisa virar uma chave às mães típicas. Principalmente as mães típicas. Porque, tipo, o Gabriel, você vai chegar lá em casa, ele não vai te dar oi, não vai te dar tchau, não vai te dar olá, não vai te dar boa noite, nada. E aí a criança que chega na sua casa, ela vai falar assim, mas mãe, ele não me deu oi. Mãe, ele não me deu tchau. Mãe, mas ele não brincou comigo, que é o que vem acontecendo na minha casa.
Então, eu acho que essa mãe, ela tem um papel fundamental para a sociedade. Ela não tem um papel fundamental para o filho dela. Ela tem um papel fundamental para a sociedade, de dizer, de explicar de uma forma mais didática que ela conseguir, de uma forma mais calorosa, uma forma de muito amor, que ele estar ali. Ele pode não estar olhando para ele, mas ele está ali. E explicar que ele pode, nesse momento, não olhar e não querer brincar, mas que alguma coisa que ele fizer, talvez ele vai olhar para ele vai brincar com ele. Então, hoje, eu acho que o meu maior gargalo é que as outras mães expliquem isso para o filho. E que eu não tenha que sair da minha vida ali com o Gabriel, daquela situação que eu já vivo, para explicar isso. É até um recado. É um recado social mesmo. Eu, por ser fisioterapeuta, ter trabalhado com muitas crianças deficientes, trabalhar com crianças autistas, eu decidi, desde que meus filhos nasceram, e até por trabalhar com sexualidade, deles entenderem que o mundo não é o quadrado que eles vivem, entendeu? Lá em casa. Que não é porque a vida deles lá em casa é de um jeito que a de todo mundo é. E eu lembro que, assim, várias vezes o João Pedro chega em casa e fala assim: mãe, eu apanhei do coleguinha hoje. Mãe, eu revidei porque ele não é autista. Porque desde sempre eu expliquei que a criança autista às vezes demonstra o sentimento dela porque ele não sabe verbalizar, às vezes ele vai ser agressivo. Então o João Pedro já apanhou, já levou soco de criança autista. E a mãe desesperada, a coordenadora da escola, eu falei: calma, eu vou conversar com ele. Eu lembro de um dia que foi assim, a mãe com um filho pequeno, e aí o menino enfiou o murro na cara e tava aquela confusão. Eu cheguei na escola, busquei o João Pedro, ele não falou nada. Dali um pouco ele falou assim: mãe, hoje o fulaninho bateu em mim. Falei: foi, filho? Foi, mãe, mas já tá tudo bem. Sabe o que é, mãe? Ele é autista. Aí você já me explicou, né? Que às vezes ele não sabe demonstrar o sentimento dele. E ele tá com muito ciúme, mãe, porque a mãe dele teve um bebê pequeno. Ele tá com ciúme e ele acabou descontando em mim. Mas eu já desculpei ele, mãe, porque vai ficar tudo bem. Porque o Henrique também teve ciúme, né, quando eu nasci. Então tá tudo bem, mãe. Aí eu liguei pra coordenadora, a mãe tá desesperada. Eu falei isso pra mãe ficar sossegada, ninguém vai criar crise. O João não tá criando crise, que apanhou, disse pra ela ficar em paz, ótimo, entendeu? Isso já aconteceu na escola do Pedro, mas não com o Pedro, com outro autista. E os pais não foram tão É porque o nosso filhinho não pode ser, e, assim, acontece isso com crianças típicas, foi. Imagina. Então assim, explicar. Eu não sei, Carol, o que é autismo. Dá um Google. Carol, sabe que você falou 10 minutos de rede social que você roda, você consegue em 10 minutos entender o que é autismo, quais são as características que você explicar pro teu filho. Isso. Você falou uma coisa interessante, da importância. Seu filho mesmo justificou, né? Ele falou: não, mãe, mas tá tudo bem porque ele é autista. Esse colarzinho que você colocou aí aqui no seu microfone, ele tem um significado enorme pra gente. É como se a gente chegasse... Tem pessoas que julgam, né? Ah, agora todo mundo tá usando um colarzinho pra poder passar na frente da fila, ou se levar vantagem em alguma coisa, enfim. Mas não é. Pra gente é como se fosse um respiro, sabe? A partir do momento que ele tá com aquele colarzinho ali, o julgamento passa a ser menor. As pessoas, ainda bem, né, apesar de termos muito ainda a caminhar, a crescer em relação ao tema, mas as pessoas já conseguem minimizar, sabe? Conseguem ter um olhar de Conseguem ter um olhar um pouco mais compreensivo, assim. Então, não julguem, que eu já vi várias pessoas julgando. Ah, tem que andar com esse colarzinho o tempo todo? Por que tem que identificar o tempo inteiro? Porque na hora que a tua criança der uma crise, tu vai saber, as pessoas vão saber o porquê. Exatamente. É muito mais fácil pra gente. Fica um pouco mais leve. Porque quando ele não tá com o colarzinho, a gente fica tenso o tempo inteiro ali. O que ele vai fazer agora? Será que ele vai ter uma reação não tão positiva aqui? Como que as pessoas vão me julgar? O que vão falar? E eu não tenho nem como me justificar. Mas é importante ele tá sempre identificado. Você que tá em casa assistindo a gente já sabe, no dia que você vê esse colarzinho aqui, o broche, né, numa mãe, numa criança, o comportamento dela pode não ser o social e esperado da sua cabeça, da sua expectativa. Ótimo. Teve uma situação que a gente venceu no supermercado com o Pedro. Ele tava com o colarzinho dele, a gente foi pra fila preferencial. É claro que acontece de outras pessoas serem atendidas. Eu mesma, antes do Pedro, ou quando não estou com ele, e tá livre, vou no caixa ali, enfim. Inclusive, até acho errado ter o caixa preferencial. Deveriam ser todos os caixas e conforme a necessidade do idoso, enfim, chegar a entrar. Nós chegamos, tá? Tinha umas 5 pessoas na frente e na hora que a moça do caixa mudou o atendimento, ela chamou a gente. Passei, fui. E daí tinha um casal, assim,
jovem, por volta de uns 40 anos, mais ou menos. E passamos, ela cutucou o rapaz que estava com ela e disse assim: eu nunca vi, isso é um absurdo, uma criança desse tamanho, eu nunca vi prioridade para uma criança desse tamanho, mais ou menos assim. Eu já estava no supermercado com o Pedro, aqui, né? É um desafio. Tentando cumprir ali meu desafio. Tava de coxa para eles, mas eu respirei fundo e expliquei. Porque nem todo foi muito importante se pontuar sobre o significado, porque assim, nem todo mundo conhece. Então, eles eram pessoas que não conheciam. Quando eu virei, eu falei: ô moça, o meu filho é autista, por isso que ela chamou a gente para passar na frente. Quando eu falei isso, ela desarmou completamente. Deve ter ficado envergonhada. Pediu desculpas. Nossa, desculpa, imagina, eu não sabia. Aí eu tirei o colarzinho do Pedro, mostrei pra ela: ó, essa fitinha aqui é o símbolo do autismo e tal, mesmo que tá aqui em cima do caixa, você vê. Essa carteirinha é a carteirinha dele, de autista e tal. Quando você vê outras pessoas assim, agora a senhora já vai poder identificar. E ela me agradeceu no final, sabe? Então, nem sempre também a falta de empatia... Até por ignorância, né? Ignorância, na verdade, a maioria das vezes é ignorância. As pessoas Por não ainda não saber. conhecem. Hoje a gente vê. A Eu gente não lembro, eu tenho 36 anos, eu não lembro de ter estudado com nenhuma criança diagnosticada. Exato. E Entendeu? é que antigamente Com o certeza autista eu ele nem estudei. participava, né? Não tinha tantas intervenções, então... Tem uma amiga que a Gisele descobriu que o Ben é atípico, é autista, e depois ela descobriu que ela é autista. Uhum. Né? A prevalência maior antigamente, né, ainda era em Sim. meninos, mas ela descobriu que ela é autista depois do diagnóstico do filho, que é uma coisa que tá acontecendo muito, né? Demais. Mas é adulto, viveu a vida inteira. Sim, era pra ter morrido porque é autista, gente, não Isso, entendi. Né? Me parece porque... é a impressão que eu tenho, né? Assim, posso estar falando besteira, mas a impressão que eu tenho é que isso vai de geração em geração. Muito embora não se fale isso, né? Não existe estudo que é uma condição hereditária. Ele se fala em condição genética. Que é diferente. Né? Hereditária é passada de gerações Exato, familiares. eles falam E genética é alguma alteração. Autismo é uma condição genética. Porém, eu tenho observado muito isso. Então, assim, acredito que em algum momento eles vão aí descobrir que é uma questão genética e hereditária. Né? Ou somente genética, mas... Eu sou TDAH, né? Durante muito tempo foi preconizado que é uma questão hereditária. Então, se a mãe ou o pai não tem, aí pode ser síndrome do pensamento acelerado, qualquer outra coisa, mas não é déficit de atenção. E daqui a um tempo pode ser que seja descoberto isso também, né? Que é uma condição hereditária. Mas olha só, a gente já conversou pra caramba, aí eu queria perguntar uma coisa assim, ó. Agora vamos pro Fala Pepeca mesmo. O diagnóstico de TEA do filho de vocês teve impacto a vida conjugal e afetiva de vocês? Carol, no primeiro momento sim, porque por questão de demanda, né? A gente fica tão ocupado pensando no filho e acaba se anulando um pouco enquanto mulher e enquanto esposa. Mas depois as coisas, elas têm que se ajustar, né? Não tem como a gente manter isso no casamento. Eu, particularmente, né, com o meu esposo, nós somos muito parceiros. Então, quando a gente fala do Pedro, é responsabilidade minha e é dele. Né? O João Paulo, ele não tem aquela paternidade que fica assistindo tudo que a mãe faz. Não, ele participa muito comigo, ele ajuda a levar o Pedro na terapia para eu ir pro salão hoje. Então, assim, ele é exemplo, então, hein? Ele é exemplo, meu marido é exemplo. Então, ele participa muito comigo. Então, a gente se sente a mesma responsabilidade que eu tenho na minha maternidade atípica, o meu esposo tem na paternidade atípica. Então, quando nós estamos alinhados na nossa maternidade e paternidade, a gente consegue estar alinhado enquanto casal. Então, eu acho isso importantíssimo, assim. Isso é perfeito, porque isso tem tudo a ver com sexualidade não atípica. Segura, amparada, né? E aí, eu não tenho tesão no meu marido, mas tu tá sobrecarregada. Tu não se sente vista, tu não se sente cuidada, e tu sente que tu tá só dando e não tá recebendo. Aí a mulher não tem tesão e não tem nada a ver com a cama. Exato. Tem a ver com esse comportamento. Então, isso que você falou foi extraordinário. Por quê?
ele faz parte daquilo. Metade das células que tem no Pedro são dele. E muitos homens não têm essa visão, né? Se um filho já é uma obrigação da mãe, porque a mãe é mãe, né? Mãe é mãe. E quando o filho é atípico, também, é da mãe, a mãe que vai cuidar. Então isso é muito importante, porque do jeito que a gente se vira para trabalhar, para dar conta de todas as nossas demandas, além da maternidade, os pais também têm essa capacidade. Meninos, vocês são capazes. Eu acredito em vocês de verdade. Eu acredito mesmo que vocês são capazes. Vocês podem até não se sentir capazes disso. Mas eu juro que eu acredito que eles são, porque o João Paulo é um exemplo. Olha aí. Disso, entendeu? Exatamente. E são capazes, você também pode. E tu, Carlaila, me conta, assim, né? Não, a minha impactou bastante. Bastante mesmo. O Gabriel, porque eu falo, cada autista, ele é único, né? Eu sempre digo, não compare o seu filho com o meu, né? Não existe essa comparação. Gabriel tem distúrbios do sono. Então, acaba que eu fico quebrada uma noite sem sono. Eu e o Cleito, a gente reveza esse cuidado aí, né? O Cleito faz o Gabriel dormir e eu vou dormir mais cedo, mas aí eu acordo mais cedo. Então, assim, com a gente é ainda impactante, a gente ainda tá tentando se encontrar como marido e mulher. Não, eu poderia dizer que não aqui pra você. Não, comigo nada mudou. Não, mudou completamente. A gente precisa hoje, para ter ali uma relação, é o que eu falo. O Cleito fala que só de me olhar, ele já tá... Opa, tô pronto. Eu não. Para eu me conectar, eu preciso tá bem ali, não pode ter acontecido nenhuma crise. Eu tenho que estar com a minha cabeça muito zen, tanto com o Lucas quanto com o Gabriel. Então hoje a gente tá se redescobrindo na maternidade atípica em relação à vida sexual ali, né? Íntima. E a gente começou a dar valor, que eu falo que isso, eu tenho 13 anos com o Cleito, né? 5 anos de casado e 13 anos junto. E tem uma coisa que foi primordial, foi esse tempo que a gente teve só nós dois. Então hoje a gente não enxerga o sexo só com penetração, vou ser bem sincero com você. Hoje o nosso sexo tá ligado a tantas outras coisas, sabe? É quando a gente consegue assistir um filme só nós dois, ou quando ele liga uma série, eu começo a assistir na série, depois eu durmo, ou quando a gente vai simplesmente caminhar só nós dois, ou fazer alguma tarefa só nós dois, ou tomar um café só nós dois, nosso sábado. O famoso tempo de qualidade, Exato. né? E é o pré, né? Acho que sem isso não faz sentido. É a preliminar da mulher, meninos. Exatamente. Então hoje, assim, a gente tá engateando na nossa vida sexual novamente. Pedro, ele dorme muito bem. Graças a Deus. Né? Deus é bom o tempo inteiro, né? Ele não falha, não. Ele vai mesclando pra gente os desafios, né? Então, assim, Pedrinho sempre dormiu muito bem. Desde recém-nascido. E ele dorme muito cedo, por conta das atividades dele. 7h30, Pedro tá na cama. Que bom. Então, graças a Deus, a gente consegue ter esse tempo de qualidade. Ainda que hoje, sem ter a cuidadora dele com a gente. Mas vai voltar, se Deus quiser. E aí, assim, a gente consegue ter esse tempo de qualidade à noite. Por conta que ele dorme bem. Sim. Mas isso, a realidade da Carlaila, da criança autista, não ter um sono regular, ela é absurda. Isso. É um número muito grande das crianças autistas que têm distúrbio do sono. E nível de suporte 3, nível de suporte 2. Isso, veja. Não é porque o meu é 3 que ele não dorme. E o meu 2 não dorme. Então, realmente, e provavelmente deve existir épocas que isso mescla, né? Às vezes o teu filho vai estar dormindo bem, o teu pode dar uma desregulada, não só no sono, mas em qualquer outra. Né? Exatamente. Isso que vocês falaram é muito legal, porque dá um pouco de tranquilidade para muitas mães que estão aí e estão com o casamento, às vezes desconectado, se sentindo, será que é só aqui em casa que ninguém transa mais, que a gente não consegue se conectar, né? E eu falo que a importância do autocuidado para mim a maior é essa. Porque pra gente poder ir pra uma relação sexual, pra gente poder se conectar com o nosso parceiro, a gente precisa estar bem. Tá bem. Então, assim, eu não sei o que é importante. Pra Carlaila, o importante é fazer exercício. Pra você, talvez seja ir no salão fazer sua unha. Pra alguém é tomar um vinho com um amigo, um café. Então, assim, o que é importante pra você? Porque eu acho que na vida da gente já é difícil.
Na vida de mãe já é difícil. Na vida da mãe atípica é mais difícil ainda. Saber quem é você quando você tira tudo. O que você gosta de fazer? E dá um pouquinho pra você. Gosto muito de fazer um trabalho quando eu faço em grupos, né? Eu faço memotização. Eu falo assim, abraça a pessoa mais importante da sua vida. E a gente sempre imagina o nosso filho. E a pessoa mais importante da nossa vida somos nós. Porque imagina... Como meu filho estaria se eu não estivesse bem? Eu já tive momentos da minha vida muito desafiadores, ainda mais depois de tudo que aconteceu, da violência doméstica, de eu ser mãe solo, de eu ter uma sobrecarga absurda, em que eu pensei, eu falei, cara, se eu não estivesse no mundo, como é que seria? Eu tenho que cuidar de mim, porque eu tenho 2 crianças que são dependentes de mim, eu não posso estar mal. Então, para vocês é mais desafiador ainda, né? Porque assim, vocês mulheres têm a obrigação de cuidar de vocês, da saúde de vocês, porque eu tenho certeza que muita mãe atípica negligencia sua saúde. Com certeza. Negligencia seus cuidados, né? De saúde mental, de saúde física. Negligencia mesmo seu autocuidado, sua qualidade de vida em prol do filho. E a gente deveria, sim, no que for possível, sem também cobrança, porque já chega de cobrança, né? Sem cobrança, mas com muita amorosidade, olhar um pouquinho pra si, porque, cara, a gente tem que estar bem. E assim, a nossa saúde mental, a gente tá legal... É muito importante pra gente ter uma maternidade tranquila, porque não é fácil gestar, não é fácil parir, não é fácil criar, né? E em condições adversas, seja o autismo, seja a síndrome de Down, seja alguma deficiência, isso aí é sempre muito desafiador, né? Não só para mães atípicas, mas para qualquer tipo de mãe. Eu poderia ficar conversando aqui com ela, gente, muito tempo com elas duas, porque assim, tá uma delícia, mas eu queria que vocês deixassem assim uma mensagem. Vou começar com a Juliette, depois vou terminar com a Carlaila. O que você diria do fundo da sua alma, Juliette, para uma mãe que tá nessa jornada, que tá começando, que tá descobrindo um diagnóstico? O que você gostaria de dizer para uma mulher que descobriu que o filho é autista nessa jornada? Nossa, que forte, Carol. A gente nunca quer estar nessa condição, né? Na verdade, não é a maternidade que a gente idealiza, não é a paternidade que a gente idealiza. E é muito desafiador. É muito difícil. Mas, como você falou, você precisa estar bem para cuidar de outro. Esse é o meu lema. Eu tento sempre abstrair todo o meu problema, tudo o que eu sinto, todas as minhas frustrações. E não vou mentir para você, às vezes eu coloco ela dentro de uma sacolinha aqui, essas frustrações, e vou para academia, vou no salão, para minimizar os problemas. Então, eu acho que é importante essa mãe olhar para ela. Eu sei que é muito difícil a gente... a gente sempre acha que a gente está perdendo tempo. Eu poderia estar com meu filho fazendo isso, eu poderia estar... Enfim. Mas é importante a gente estar bem para cuidar do outro. É importante a gente ter essa harmonia no casamento, né, com o nosso parceiro também. Dividir esse fardo. Fica também um recado para os pais também, né? Dividam isso com as esposas. É metade seu, ela não fez com dedo, gente. Então, assim, deem oportunidade para essa mãe. Acho que o recado é mais para os pais do que para as mães, sabe? Deem a oportunidade para essa mãe se cuidar, para lembrar de quem ela era, para lembrar daquela mulher que você se apaixonou lá atrás. Então, assim, graças a Deus, meu marido, ele me motiva a isso. Mesmo quando eu estou para baixo, quando eu estou triste, ele vem e fala, vai fazer alguma coisa que você gosta, que você não tá bem. Então, a gente fica sempre se policiando ali um ao outro, sabe? Mas acho que o recado primordial é, primeiro, não desista dos seus filhos, né? Ele pode ser absolutamente tudo, talvez não exatamente do modo como a gente um dia idealizou, mas ele pode ser muito mais do que a gente espera, porque a gente se surpreende todos os dias. E segundo, não se anular, que você precisa realmente estar bem forte para seguir ao lado dele. Como eu achava que seria só um momento, que logo tudo iria amenizar, né? Que
se eu me dedicasse naquele começo ali, quando eu tive o diagnóstico do Pedro, a gente ia conseguir reverter uma parte disso, obviamente que eu sei que autismo não tem cura, mas que eu ia minimizar. E hoje eu entendo que não tem. Essa é a minha condição, essa é a condição do meu filho, é essa maternidade que eu tenho. Eu acho que é importante a gente aceitar. Quando a gente aceita, tudo fica mais leve e a gente consegue conduzir melhor. Inclusive, para o autista é muito importante também estar leve ao lado dele. Magnífico, é importante para todo mundo, né? Eu acho que a leveza hoje é o que a gente mais busca. E você, Carlaila? Não. Vai, eu não vou olhar para ti, eu vou meditar nesse momento na tela azul aqui. A Alane já tá aqui, ó. O que você diria... Vamos lá, o que você diria para Carlaila nos 2 anos de idade do Gabriel? Nossa, agora pegou mais pesado ainda. Né? Total. Ai, Carlaila, seja leve. A vida é uma caixinha de surpresa. Todo dia é um dia, todo dia vai ter desafios, todo dia vai ser difícil, mas tudo vai depender do teu olhar que você tiver a esses dias. Porque todos os dias difíceis são aprendizado. Todos os dias eu aprendo. E tem uma coisa muito importante que só a mãe atípica tem. É o verdadeiro amor. Verdadeiro, sem aquele, eu vou abraçar minha mãe porque eu vou querer alguma coisa aqui. Não. Se ele te abraçar, é porque ele realmente está a fim de te abraçar. Se ele te beijar, ele está realmente a fim de te beijar. Então, traga isso para o teu coração, para a tua alma. Seja leve, confie em Deus. E os dias mais difíceis, toma um banho. Acenda uma velinha, coloca uma musicazinha calma. Eu aprendi isso e relaxo pra caramba. E os dias mais quentes, vá pro sol. Toma uma vitamina C, que eu tenho a vitamina D, a C. Beba uma água. Se você for do café, tome um café. Mas não deixe os dias mais difíceis te paralisar. Porque todo dia é um dia de aprendizado com seu filho. E isso é único. Porque o autista é do detalhe. Eita, gente linda, segura o coração, hein? Impossível a gente fazer um episódio falando com mães atípicas e falar assim, esqueça do seu filho, fale de você, porque não existe. Se pra mãe isso é difícil, a mãe atípica é impossível, né? Então, assim, eu quero agradecer imensamente a transparência, a vulnerabilidade. Olha, Carol, e a Carlaila, ela é mãe típica, tá? Então, ela pode falar, sim, que a maternidade atípica é um grande desafio. Você também. Eu posso, mas às vezes as pessoas me prejulgam, porque eu só tenho filho atípico, então... Mas a Carla, ela tem total propriedade para falar sobre isso. Não é fácil, gente, não é fácil. Foi emocionante mesmo. Eu fiquei assim, eu entrei em tela azul, assim, eu meditei pra ver se eu não chorava, porque é mais difícil ainda quando a gente é próximo da pessoa e conhece a história. Não é fácil, não. Vocês acham que minha vida é fácil também, né? Não, viu? Mas é muito emocionante. Eu tenho o meu coração, eu não conseguiria nunca, acho que, trabalhar com crianças deficientes e atípicas, porque, assim, me dá mexe muito comigo, assim, ia ser surreal, assim, a me sugar, porque, assim, eu tenho uma sensibilidade absurda, assim, a chorar todo dia. Eu já choro com meus pacientes no consultório, imagina, gente. Os poucos que eu atendo, assim, imagina a gente enquanto mãe. Todo dia a gente tem que vestir uma capa de super mulher. Não, eu não imagino. Assim, eu se ainda tiver mais um filho e vier atípico, eu sei que vai ser assim, propósito de Deus, que eu acredito realmente que Deus escolhe as pessoas para cuidar, sabe? Ele dá os desafios que a gente precisa e os aprendizados. E, nossa, eu ficaria louca, assim, eu já voltei da minha casa pro consultório porque uma criança que eu atendia tava na clínica que eu atendia e ela começou a chorar porque ela queria entrar no meu consultório, porque toda vez que ela ia lá pra MedCenter, ela entrava no meu consultório. Aí a mãe me ligou e falou, você tá aqui? Eu falei, não, eu escutei o choro dela. Eu falei, por que ela tá chorando? Não, porque a gente veio pra consulta com fulano, mas ela quer entrar na sua sala. Eu falei, peraí. Eu fui lá, eu até contei essa já pra Carla, eu fui lá na clínica, eu abri a sala, aí eu deitei ela na maca, fiz ela se acalmou e tal. Eu falei assim, agora sim, a mãe dela começou a chorar. Eu falei, não chora. Ai, tão maravilhoso. Entendeu? Porque assim, se depara com pessoas eu sabia que ela não vai se acalmar. Entendeu? Não existe essa possibilidade. A gente não tem o que fazer, não tem. Sabe? Eu falei, não, eu tô indo aí, disse pra ela que a tia Carol se atrasou, mas tá chegando. Finge que ela vai ser atendida por mim. Eu atendi ela, assim, meio que... Porque assim, imagina, gente, Ave Maria, meu coração chega a dói.
Mas é isso, olha, obrigada pela vulnerabilidade, pela transparência. Eu sei que vocês duas são pessoas muito discretas nas vidas de vocês, então vocês virem compartilhar. Eu sei que foi muito além da vida de vocês com seus filhos. Foi para ajudar a sociedade, ajudar outras mães a se verem. Então eu sou muito grata em nome de todas as mães que assistiram Fala Pepeca, que quiseram em algum momento me pediram para se sentirem representadas. Então eu trouxe hoje Carlyle e Juliette para representar vocês, e esse não vai ser o último episódio que a gente vai falar sobre mães atípicas. Ainda quero trazer duas aqui, solteiras, separadas, para poder dar uma outra visão, sabe? Que casaram de novo, porque, ai não, ninguém vai querer. Tem muita mulher da violência doméstica, que é o meu ativismo, né? Que passa por isso, mulheres que são violentadas, mães de filhos autistas, e que escutam que ninguém vai te querer com filho deficiente, ninguém vai te querer com filho problemático, ninguém vai te querer com filho autista. E são muitas situações, assim, ser mulher no mundo de hoje não é fácil mesmo. Então, antes de encerrar, quero agradecer mais uma vez a você que assistiu a gente até aqui. Compartilha, gente, compartilha. A gente faz esse conteúdo com o maior carinho com vocês, pra vocês, gratuito. A gente não cobra nada pra você assistir a gente. Então, eu te peço que compartilhe, que curta, sabe, que prestigie, que comente. Isso ajuda muito a gente e incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo pra você. Agradecer mais uma vez ao Estúdio Solen, que faz tudo isso acontecer no maior capricho que você possa imaginar, dos bastidores que vocês não veem até a entrega que vocês veem. Agradecer aos nossos patrocinadores, vou colocar aqui mais ou menos por ordem alfabética. A Amaya Eyewear, maravilhosa, siga o Instagram da Amaya. Best Laser, melhor franquia de depilação a laser. Doutor Estrias, tecnologia de ponta para manchas, remoção de tatuagem, rejuvenescimento. Mestre Cervejeiro e a Miúde Gastrobar, que fica ali na Vila Roy, em Boa Vista, Roraima, se você está vendo de fora. Um lugar maravilhoso para você confraternizar, comemorar, celebrar. A Farmapele, que é a melhor farmácia de manipulação do nosso estado, que é a nossa parceira. E a Tábua do Reino, que providencia aqui sempre nossos comes e bebes. Eu quero agradecer também a Jamile Braga Estilo, que está me vestindo hoje com essa camisa maravilhosa, esse vestido de couro lindíssimo. Eu quero dar um presente para vocês. Cadê aqui? Um brinde que a Farmapele mandou para incentivar vocês a se cuidarem, a ficarem mais maravilhosas. Obrigada. Viu? Tem a nossa canequinha também personalizada aqui. Todo convidado do Fala Pepeca, ele sai com a caneca para lembrar que esteve aqui como gratidão. Legal. Vocês ganharam uma sessão de depilação a laser e uma sessão de rejuvenescimento ou clareamento lá na Doutora Estrias. E todo mundo que está ouvindo a gente ganha uma sessão de depilação a laser lá na Best Laser, ou virilha, biquíni, ou axila. Basta você entrar em contato com a Best Laser e falar: assisti o Fala Pepeca e quero garantir o meu presente. Então, basta você entrar em contato que você ganha, ok? Deixo aqui aberto para vocês deixarem o tchau de vocês, onde acham, onde encontra, a mensagem final. Obrigada, Carol, mais uma vez, por nos receber aqui. Eu e a Carlyle conversou antes de vir para cá e comentamos isso. Você falou, nós somos muito discretas em relação à nossa vida pessoal e tudo mais. Então, assim, realmente estamos aqui pela causa do autismo, né? A gente jamais poderia recusar esse convite. É muito importante a gente trazer para a sociedade mais informações sobre esse tema e nada mais rico do que mães atípicas falando sobre o tema. Obrigada mesmo pelo carinho. Eu que agradeço. Também, é só agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui por trás. Não é fácil, hein, galera, né? Não. Até eu tava nervosa hoje. Não, a gente, né, a gente conversou ontem, e aí, Juliette, como vai ser? Mas foi um prazer estar aqui, né? Eu já estou em casa, né, por conta dos bastidores. Então foi um pouquinho mais fácil para mim estar aqui, né, no local, mas é de coração que Deus possa impactar várias pessoas através da sua vida. Amém. E que outras mães atípicas se sintam abraçadas e acolhidas, né? Como a Juliette falou, deixou isso muito claro e para mim foi uma chave. Ela falou, nós somos privilegiadas, né? Porque a gente não está correndo atrás de terapia. Graças a Deus. Foi um cuidado que a gente conversou antes, assim. Falei, Carlyle, a nossa realidade talvez não seja exatamente a realidade da maioria. A gente vai ter que ter um cuidado com isso, né? Isso, então eu me sinto privilegiada, né? Duplamente de estar sendo entrevistada por você e estar do lado de uma pessoa também que abraçou a causa, que eu tenho maior admiração. Então é só
agradecer. Eu também. Obrigada, de Obrigada. verdade. Eu acredito que Deus faz tudo muito perfeito, porque muitas vezes as pessoas acham que certas coisas só acontecem com quem não tem condições, com quem não prosperou, com quem não estudou, com quem é pobre, com quem é da periferia. Exato. E muitas vezes ele traz coisas pra gente que tem um pouquinho mais de condições e pra pessoas até que tem muito mais condições financeiras e de recursos intelectuais e até de suporte mesmo do que a gente, para que a gente possa transbordar na vida dos outros, compreender as realidades, realmente fazer acontecer. Quando aconteceu o episódio da violência doméstica, do feminicídio comigo, muitas pessoas me disseram: eu achei que isso só acontecia com pobre, eu só achei que isso acontecia com gente ignorante, com gente sem estudo, né? E a minha realidade também é diferente de muitas, né? Eu pude denunciar, gritar, me afastar e viver minha vida com muitos desafios que quase ninguém sabe, Claro. né? Mas eu tive essa oportunidade. Mas também me oportunizou conhecer pessoas com realidades, eu tenho certeza que vocês também conhecem, completamente diferentes da minha. Sair da minha caixinha e continuar nesse trabalho, sabe? De a gente conscientizar as pessoas, pra gente que talvez seja um pouco mais leve, que tem gente que deve estar aí sobrevivendo, não tem nem tempo de Exatamente. conscientizar ninguém, Sim. porque tá numa batalha Exato. muito maior que a nossa. Por isso que eu Exato. digo que eu me sinto uma responsabilidade social muito grande. Quando Exatamente. meu filho veio autista. É isso mesmo. Mas é isso, gente linda! Até o próximo episódio. Ativa as notificações. Um beijo gigante e até o próximo Fala Pepeca. Fala Pepeca,